na Rede, sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast Melhores Empresários. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Melhores Empresários. Vocês sabem, aqui no Litoral na Rede a gente traz empresários, inspiração, empresários que fazem a diferença no nosso litoral e hoje não seria diferente. Estou aqui com 3 jovens empreendedores, 3 homens que são realmente referências na sua área, são profissionais de grande gabarito. E se você que está em casa, vem com a gente, nos acompanhe, mande o sininho, mande o convite, o link do YouTube do Litoral na Rede, também transmitido ao vivo lá no nosso Facebook. Sigam as nossas redes sociais e nos acompanhem, porque vai ser uma noite muito produtiva aqui no Melhores Empresários. Comigo hoje, então, 2 fisioterapeutas de Tramandaí, referências, realmente eles são referência na área deles, eles vêm de uma longa trajetória e quem não conhece os profissionais, os proprietários da Clínica Spine aqui de Tramandaí, os fisioterapeutas Rafael Ramiro e João Vitor. Sejam muito bem-vindos ao Melhores Empresários, vocês que estão conosco no Melhores do Ano. O Rafael está conosco desde a primeira edição. Quero aqui, primeiramente, agradecer a participação de vocês, não só aqui, mas também nessa nossa trajetória aí de construir esse evento, de construir essa ação que reúne os melhores empreendedores. Com qual objetivo? De realmente desenvolver a nossa região, de fazer negócios com pessoas da nossa região e de levar profissionais referência que nós temos do litoral para todo o estado do Rio Grande do Sul. Às vezes as pessoas me perguntam ainda, né? A gente já trouxe isso aqui em outros episódios, mas em Tramandaí tem médicos de referência, tem fisioterapeutas, tem chefes de cozinha, temos, e esses 2 aqui vão provar para vocês que qualidade de vida está muito próxima e aliado do sucesso profissional, porque eles são sucesso. Rafael Ramiro, vamos começar contigo, fisioterapeuta, natural de Guaíba, que adotou Tramandaí aí, como lar, como casa. Ele é empreendedor em outros negócios, marido da minha amiga Natália, dindo da Laura. Ele faz jiu-jitsu também, gente, olha aí, ó. Então tem que cuidar com o Rafa na rua, quase em faixa preta. Então ele é atleta, o Rafael que é surfista e é um fisioterapeuta referência. Atuou por muitos anos junto lá com os nossos parceiros da Daniel Gomes Academia e hoje tem a própria clínica que desde o primeiro momento é sucesso. A clínica é referência, porque além dos 2 profissionais, tem diversos outros profissionais que atuam lá com muita competência. Rafa, seja bem-vindo, conta um pouquinho aí da tua trajetória, como é que tu chegaste no litoral, né, direto de Guaíba para o litoral, e aí fez da fisioterapia esse sucesso que hoje é o Rafael Ramiro lá na Spine. Boa noite, Fê, boa noite, Isaac, boa noite, João, boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Foi assim, né, essa transição, a chegada no litoral, foi uma coisa bem bacana, assim, sempre foi um sonho morar na praia, sempre gostei muito de praia, e aí, vindo de Guaíba, sempre tinha aquela função, finais de semana, vamos passar o dia na praia, vamos fazer o famoso bate-volta pro surf, vamos passar o final de semana, feriado, vamos se organizar, vamos, né, a Tramandaí, e aí a gente tinha apartamento aqui da família. E logo após, assim, eu me formei, né, na Ubra Canoas, e aí formei e preciso ver se vai dar certo. Eu tenho esse sonho de morar na praia, gostava muito de praia, vou ver se dá certo. E felizmente aí já estamos aí há 15 anos, né, de formado, faz 15 anos que eu estou morando em Tramandaí, aí me sinto um local, né, dessa cidade. Eu defendo muito. Às vezes as pessoas me perguntam, mas o que tu faz lá em Tramandaí no inverno? Olha o que eu faço no inverno. Eu trabalho, eu aproveito, lá tem vida própria, vocês têm que conhecer no inverno também. E aí faz 15 anos que eu tô aí, né, atuando como fisioterapeuta. O início, como um todo, foi difícil, né, trabalhei em algumas clínicas, fazia alguns horários, as férias de um fisioterapeuta aqui ou ali, né, algum horário numa clínica aqui, outro horário numa clínica lá. Depois eu fiz a especialização de Pilates, comecei a trabalhar com Pilates, trabalhei em alguns estúdios de Pilates. Depois eu fiz a minha pós-graduação em traumato-ortopedia.
Aí passei a atuar num nicho um pouco mais centralizado, assim, né? Da dor. E aí fiz a parceria lá com o Dani por 7 anos. A gente trabalhou junto, né? Naquele mix, assim, entre a atividade física, a musculação, o pilates, a fisioterapia, principalmente a fisioterapia preventiva, né? Aí foi indo até que achei o João. A gente chegou, conversou, disse: o que que tu acha? Vamos, não vamos, né? Aquela incerteza de crescer dessa forma. Não, vamos que vai dar certo, Deu e deu certo. super certo. Eu tenho muito que agradecer esse Deu. cara, porque ele foi realmente a pilha maior foi dele, né? Sim. Aquela, eu sou um pouco, e ele chegou e disse: não, vamos botar na mesa e vamos fazer isso acontecer, e graças a Deus tá Porque, dando super né, certo. Rafa, tu já era, teoricamente, muito bem sucedido. O Rafael nunca teve horário, desde que eu conheço ele. Nunca teve horário para um atendimento. A gente até conseguiu, Isaac, agora recentemente um horário com ele. E aí o Heitor desmudou meu horário, nunca mais na vida acho que eu vou conseguir voltar ao Pilates. Mas tu já era, teoricamente, muito bem sucedido. E aí, tipo, eu já tenho algo certo, né? Exato. Eu vou empreender, vou ter um novo desafio. E aí, graças a Deus, chegou o João aí na vida do Rafa. Seja muito bem-vindo, João, fisioterapeuta, proprietário da Clínica Spine desde 2018, desculpa, com a atuação ali no Imbé. Ô, João, antes da gente começar, só para não cometer gafes maiores, João Vitor ou João Victor? João Victor. João Victor, então. Não, porque mudar o nome das pessoas é horrível, né, pessoal? Então, assim, João Victor. Mas é o João, fisioterapeuta também, com uma vasta experiência, também formado aqui na Ubra, aqui no litoral, né? Então, o João já tem essa experiência do litoral norte, já conhece o público, de atendimento dele. E aí, João, conta um pouquinho para nós a tua trajetória, como é que nasceu o sonho aí da Spine, que existe já desde 2018, mas de 2023, então, que vocês, tu e o Rafa, fizeram um novo modelo de clínica. Conta um pouquinho aí da tua trajetória profissional, porque o João, ele assim, a gente acompanha o João nas redes sociais, vocês vão ver o que esse cara tem de conhecimento, não só da área dele, tá? Mas é uma pessoa que eu acompanho lá pelas redes sociais, vocês vão se surpreender, assim, é aquilo que eu estava falando, com tanto conhecimento da nossa gente, porque às vezes a gente é muito desmerecido aqui no litoral, né? E a gente tem gente muito, muito boa, como é o caso de todos vocês, mas agora em específico do João Vitor. Seja bem-vindo, João. Obrigado, boa noite a todos. Fernando, obrigado pelo convite, obrigado por todos que estão aqui. Me formei em 2017 na Ubra, né, em Torres. E antes disso, né, eu segui a carreira militar. Era oficial do Exército Brasileiro. Eu estava querendo seguir essa carreira porém, já vamos entrar no assunto do litoral já, aproveitar o gancho, né? Eu sempre vivi surfando, gosto muito do litoral, eu não queria me afastar do litoral. E no momento da carreira militar eu fui transferido para a cidade de Cachoeira do Sul, né? Eu já morava em Porto Alegre, conseguia dar umas pulinhos na praia e tudo mais, né? Trabalhar, e queria seguir esse ramo militar, mas quando eu fui para muito longe, começou a dificultar as minhas vindas pro litoral, né? E aí eu comecei a repensar, e na época eu tinha um amigo, né, que era também oficial do Exército, ele me meteu essa pilha, digamos assim, pra, cara, por que tu não vai lá, termina? Eu já fazia faculdade de fisioterapia, mas não era bem o que eu queria seguir, era porque eu realmente tinha que estar na faculdade para estar no cargo que eu tava. E aí ele falou: por que tu não vai lá, termina a faculdade, volta na área da saúde, a gente consegue te centralizar em Porto Alegre. Cara, é isso que eu vou fazer. Só que durante a faculdade ele deu tudo assim tão certo assim que eu não pensei mais em seguir a carreira militar e comecei a atender os pacientes daqui, né? Como nós falamos aqui, a persona do litoral, né? O nosso paciente, nossos clientes também, né? Como a gente fala. E acabei ficando por aqui. Em 2018 já coloquei a Spine, já abri a Spine, né? Começou no Imbé, na cidade de Imbé ali. E começou pequenininha, com uma partezinha, daqui a pouco a gente aumentou, logo eu botei um educador físico aqui da área, que é conhecido como Cadu, o Eduardo Streit. Ele trabalhou lá comigo também, bem vinculado nessa questão de reabilitação e prevenção. A gente foi crescendo, daqui a pouco eu puxei um nutricionista, que é o Arthur, que está conosco até hoje. E aí, nessa história toda, na pandemia, eu nichei meu trabalho. Eu trabalhava muito com fisioterapia esportiva, com dor em geral, claro, mas eu nichei meu trabalho e me especializei em coluna vertebral. E até hoje trabalho com isso, dou aula sobre isso, aula em pós-graduação, tenho os meus cursos também presenciais e online.
E foi quando eu e o Rafa nós já nos conhecíamos, assim, né, da praia, do surf, da própria fisioterapia, de ter contato sobre os nossos pacientes. Daqui a pouco eu atendia um paciente do Rafa, o Rafa atendia um paciente meu, a gente entrava em contato, assim. E na pandemia, não sei se tu vai lembrar, Rafa, foi quando a gente teve um primeiro contato, assim, porque tiveram que fechar Isso aí. o Dani, porque a academia não podia abrir, mas a saúde, sim, assim, que era essencial, né? E aí o Rafa queria atender os pacientes, pô, imagina a agenda do Rafa. Aí chegou lá e tal, cara, deu um espaço pra atender. Não, Rafa, fica à vontade, sabe? Foi quando ele foi lá na clínica, a gente conheceu e, sabe, a gente deu aquela primeira, pô, né, quem sabe? E foi. Tá, passou um tempo ali e tal, até que em 2023 eu fui mudar de espaço, eu queria aumentar para escalar também, né? Falando, já entrando na questão de negócio também, para escalar, já que a gente estava também com a agenda cheia, os profissionais que trabalhavam ali no Ibel, o espaço já estava pequeno para a Spine, que estava crescendo. Eu pensei, pô, e se eu trazer o Rafa também, que ali em Tramandaí é referência, pegar aqui junto, a gente juntar, tem tudo para dar bom e graças a Deus, Rafa, a gente fez acontecer o negócio e estamos aí. Estão fazendo acontecer, né? São referências aí como dois profissionais e a clínica ficou lindíssima, é um projeto de muito bom gosto, com outros profissionais também selecionados, com todo o cuidado e que atenda realmente o propósito de vocês, né? Que busque atender com os mesmos valores. É só sucesso, a gente vai falar muito sobre a Clínica Spine, porque hoje o tema do nosso podcast é corpo, saúde e sabor. Porque nós temos aqui Capão da Canoa invadiu aqui, atenção, audiência do Litoral na Rede de Capão da Canoa. Nós estamos aqui com o chefe Isaac, ele que já esteve conosco no Melhores do Ano, em um outro momento da empresa dele, e agora ele vem com muitas novidades. O chefe Isaac, que fez uma transição de carreira, que era advogado, atuou por mais de 12 anos aí no ramo da advocacia aqui no Litoral, e hoje é chefe de cozinha, estudante de nutrição, vem com muitos projetos novos, porque ele é um apaixonado pela gastronomia. Ele vai fazer muitos eventos do Melhores do Ano, dos nossos eventos que nós estamos fazendo aí durante o ano. O chefe Isaac é um dos que vai assinar para nós o nosso cardápio. Então estamos muito ansiosos por esse momento. E eu gostaria então, Isaac, que tu se apresentasse aí para nossa audiência, para compor essa nossa mesa com esses 3 empresários realmente de categoria aqui no nosso podcast. Boa noite, Fernanda. Boa noite aos meninos aqui da Spiner. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, né, fiz essa transição de carreira, me formei em Direito em Pelotas, aí depois fui para Porto Alegre, me desenvolver na área também. Acabei advogando lá em Porto Alegre por um longo período, fazia que nem o Rafa, vinha toda sexta e voltava toda segunda-feira para Porto Alegre, e aí acabei desenvolvendo um amor por Capão da Canoa e pelo litoral em si, né, porque hoje eu atendo toda a faixa do litoral norte, e por buscar assim, uma qualidade de vida um pouco maior, e por minha família já ser do ramo da gastronomia, eu optei então por seguir, porque eu estava no escritório, mas eu fazia um jantar aqui, um jantar ali, para o grupo de amigos, vinha aqui para o litoral, em condomínio, nas casas dos amigos, faziam um jantar, faziam uns eventos. E aí então eu disse, não, peraí, eu posso ter uma qualidade de vida, morar na praia e mesmo assim ter uma profissão que me traga, além, né, da parte financeira, a satisfação. Então optei por fazer gastronomia e aí logo já fui chefe do nosso molino, ali por um período da pandemia, e depois abri minha empresa de personal chef. E agora, então, né, estudante de nutrição, para justamente valorizar muito o conceito da minha empresa, que é justamente trazer uma experiência gastronômica, e agora uma experiência gastronômica devidamente balanceada, né? Porque nós sabemos aqui que a alimentação ela tem uma grande importância na nossa saúde, né? Então, nada melhor do que reunir esses 3 empresários aqui hoje, porque justamente é um assunto de grande valia para todos. Exatamente. Isaac, então já entrando aqui no tema hoje do nosso podcast, tu como um chefe, como um estudante de nutrição, como é que tu avalia essa importância, esse grau de importância de juntar assim, a alimentação para fisioterapia, para saúde, como uma forma de prevenção?
Porque hoje tudo que a gente fala e vê é através da alimentação e da atividade física, né? Quando o Rafa fala muito em fisioterapia preventiva, a gente sempre pensa assim, não, vou fazer pilates quando me aposentar, né? Vou fazer, buscar um fisioterapeuta quando eu tiver com alguma lesão ou com algum problema. Mas não, a gente pode buscar antes para ter uma qualidade de vida melhor, mas a alimentação é a chave de tudo, né? Sim, a alimentação ela é, digamos assim, o ponto-chave para quem faz exercício, inclusive para quem é sedentário, né? Nós vemos hoje uma alimentação muito rica em ultraprocessados, né, alimentos processados. Eu sempre digo, né, vamos descascar mais do que abrir, né, pacotes. Porque a gente hoje em dia, na correria, a gente acaba comendo mal, né, comendo de forma inadequada. E isso, né, acaba afetando diretamente a nossa saúde, principalmente as articulações e uma série de outras coisas, né. Então, eu, inclusive, desenvolvi uma artrose no meu braço. E quando inflamava essa minha artrose, eu tinha muitas dores. E aí, depois que eu comecei a ter a alimentação, cuidando mais da minha alimentação, eu consegui reduzir muito mais o impacto junto com a fisioterapia, porque, claro, a gente sabe que os alimentos inflamam, né? Então, quando tu tem uma alimentação mais equilibrada, isso te ajuda, inclusive, nessas patologias que são crônicas, né? O Rafa pode até complementar de maneira mais técnica, né? Que isso impacta muito. Pois então, eu queria saber como é que chegam esses pacientes que chegam lá na Spine, assim. Eles são atletas, obviamente vocês têm, né, personas de diversos nichos, assim, mas são atletas que cuidam da alimentação, ou não, tem a Fernanda também lá, que sou paciente do Rafa. E aí, como vocês veem isso, assim, esse trabalho da saúde como um todo? Tanto que a clínica tem profissionais, tem nutricionistas, tem psicólogos, tem outros profissionais para cuidar tanto da saúde física como da saúde mental, porque tudo é um conjunto, né? Mas aí eu quero saber o grande desafio da fisioterapia, porque aí vocês não são nutricionistas, né? Mas vocês estão atendendo ali algo que vem porque a pessoa tem uma saúde, uma alimentação desequilibrada. E aí chega lá em forma de inflamação que vai dar lesão. Como é que vocês, quando chega o paciente lá para vocês, assim, chegam muitos pacientes que são obesos e que têm problemas com a alimentação para lá na Spine, e aí como é que vocês conduzem isso? Queria escutar um pouquinho de vocês sobre o que vocês pensam da saúde em geral, como a alimentação contribui para isso. A alimentação, ela tem um papel, nossa, muito relevante, né? É um papel muito importante, assim, nessa questão saúde, né? O vender o saudável, né? Nem sempre é o corpo perfeito, né? O estar saudável nem sempre é isso, né? Então, chega pra gente muita coisa, assim. A gente normalmente, para essa parte, né, de alimentação, a gente encaminha, né? Os profissionais lá que atuam com a gente nesse ramo, porque eu julgo o mais certo, né, a fazer, né? Não é da minha área. É uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Né? Nós temos profissionais para trabalhar com isso, né? Mas influencia muito até durante o tratamento, né? Tem muitas patologias que tu consegue, o fato que tu falou, né, da inflamação, né? O corpo inflamado logo, né, tende a fazer com que essas patologias de origem inflamatória tenham, né, um grau um pouco maior de importância, ali, de relevância, enfim, piorem os sintomas. Sim. Né? O fato da hidratação, né, muito, muito, muito importante. Essa informação hoje já chegou num grau grande, assim, né, em muitas pessoas, mas nem sempre ela é seguida à risca. Porque eu acho também que as pessoas têm uma rotina muito agitada, tá? E as pessoas sabem o que tem que ser feito, tem informação, né, João? A gente sabe que precisa ser feito, mas às vezes nós, como pessoas que temos esse acesso a essa informação, a gente não faz o que precisa ser feito. O que acontece, né? Hoje, quando a gente trabalha com paciente com dor, e isso não é eu, o João, tô falando, né? A ciência que aponta isso como a gente deve avaliar um paciente hoje. E a gente sempre avalia qualquer paciente com dor num quadro que a gente chama de biopsicossocial. Então, o biológico, o psicológico e o social. Então, não dá para desvincular paciente com dor aguda, principalmente ele, o Isaac falou, um paciente com dor crônica, de primeiramente avaliar esse paciente nesse quadro quando eu quero tratar uma dor. Então, assim, para dor nas costas do paciente, por que eu falo isso primeiramente para entender, né?
Quando eu me formei, quando o Rafa, então, se formou na faculdade, né, a gente aprendeu como analisar, o fisioterapeuta aprendeu a analisar muito a dor do paciente em questões anatômicas e cinesiológicas, assim, mais de movimento. E como se fosse algo mais de uma engenharia, digamos assim, sabe? Tentar entender o movimento, amplitude de movimento, entender biologicamente mais o ser humano e não psicologicamente, não tanto socialmente. Hoje a gente sabe que não dá para desvincular. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, hoje sim, a gente avalia a questão biológica do paciente, então a questão anatômica, exames de imagem, a questão sim de movimento do paciente é muito importante, mas eu tenho que entender também qual é o dia a dia daquele paciente, né? Qual é o maior paciente, a minha persona, digamos assim, né? O meu avatar, o meu cliente, se eu for encaixar ele assim hoje, que é o cliente com dor na coluna, é meu paciente com dor na coluna, é o empresário, é nós. Jovens, né? O que está acontecendo com essa pessoa? Ela está correndo atrás da máquina. Ela está estressada, trabalhando pra caramba, né? Tá queimando lenha. Ela tá dormindo pouco, né? Geralmente está construindo família ali, tá dormindo menos. Ela tá se alimentando mal, né? E isso é o maior fator para ter dor na coluna. A pessoa dormir pouco, a pessoa se exercitar pouco, ser sedentário, se alimentar mal, né? Então tudo isso eu tenho que avaliar no paciente hoje. Então vai além do movimento, além de um exame de imagem, eu tenho que entender o que está acontecendo com esse paciente, como ele está se alimentando, como está funcionando a alimentação dele, né? Como ele está dormindo. Ele está estressado, ele vive ansioso, então tudo isso tem que ser ajustado para que aquele paciente seja com dor aguda, porque vai mudar totalmente a resposta de tratamento de um paciente, seja com dor no cotovelo, na coluna, enfim, né? Então uma resposta inflamatória, ele vai melhorar quando a gente ajustar esse quadro, e principalmente no público de dor crônica, que são dores acima de 3 meses. Então são dores que muitas vezes a gente não encontra uma lesão, né? A gente, por exemplo, olha o exame de imagem do paciente, a gente não consegue na palpação encontrar, ou numa avaliação que a gente chama clínica, com testes clínicos, encontrar algo que explique, por exemplo, aquela dor nas costas, aquela dor no cotovelo, não tem uma lesão específica periférica, como a gente fala anatômica, mas sim tem uma dor por conta de uma informação no sistema nervoso central que está prejudicado por tudo isso que a gente está falando, por toda essa cadeia aí. Então olha a importância de tudo isso que a gente vem falando, da alimentação, do sono, do quadro biopsicossocial. E hoje nós temos muita facilidade de encontrar alimentos, né? Tanto orgânicos como alimentos, inclusive, prontos para consumo de saudável, né? Nós temos muitas aqui no litoral, marmitarias, o pessoal que trabalha com esse tipo de alimentação saudável, que pode proporcionar para nós que não temos tempo, muitas vezes, de cozinhar a própria comida, poder buscar isso, né? E eu notei, eu vim fazendo um processo de reeducação alimentar, e eu notei a dificuldade que era, para mim, de cozinhar para mim mesmo coisas saudáveis, porque eu estava tão acostumado a produzir em alta escala e muitas vezes comidas mais, digamos assim, gourmetizadas, com muita manteiga, creme de leite, e aí substituir esses produtos, esses insumos que são mais lesivos para a saúde, foi um desafio. E aí veio a necessidade de me repaginar também com relação à minha empresa, né? Então, a partir, né, desse momento que eu comecei a fazer essa mudança de vida, eu notei que eu poderia fazer isso também pelas pessoas. Então, hoje, né, eu busco... claro que mantenho as mesas de frios, que são produtos processados, que nós sabemos que muitas vezes, né, os embutidos não são muito benéficos para a saúde, mas nós mantemos porque nós temos um público que gosta. Mas eu tô com esse outro nicho justamente porque eu vi o benefício que veio para minha vida e que agora eu quero também passar para o meu cliente. Isso é muito importante, né? Que a gente consiga trazer e tu essa teve aceitação, assim, e é uma das coisas que eu ia te perguntar agora, escutando a nossa conversa, porque a nossa rotina é muito corrida. E aí tu trabalha com os melhores eventos aqui do litoral, naqueles momentos que as pessoas estão num momento de lazer, né? Num momento especial, eles chamam para alguma comemoração. E aí a gente incorporar, trazer isso, é que as pessoas já estão buscando um estilo de vida mais saudável, e elas estão aceitando nesses momentos, assim, nesses eventos de lazer, de confraternização, esses alimentos mais saudáveis, Isaac? Sim, nós tivemos uma boa aceitação. Claro que não são todos os eventos que se encaixa, né, essa alimentação saudável ainda, porque é uma questão cultural, né? Nós precisamos trabalhar muito essa questão social e cultural que nós temos aqui, enfim, em qualquer lugar. Mas a gente teve uma boa aceitação. Inclusive, né, nós passamos a ter
mais adeptos de eventos veganos, com opções veganas e vegetarianas, porque as pessoas começaram a entender que tem sabor, porque é bem construído, né? Não é uma receita que não tenha aquele sabor que a gente vai encontrar numa outra receita. Claro, muda um pouco, às vezes muda um pouco da textura, mas possui, né, a mesma qualidade e a mesma gostosura que seria uma comida mais fat. Quem não gosta de muito queijo, muita manteiga, muito creme de leite, todos nós, né? Fast food que é mais rápido, né? Hoje em dia, assim, tu fica pensando, eu tenho que almoçar, vou num restaurante convencional, como uma laminuta, comer alguma coisa que é mais rápido. Eu posso ir, deixar minha comidinha pronta, comprar alguma coisa, alguma marmita já mais saudável, né? A gente pode mudar essa rotina, assim. E pequenas substituições diárias fazem uma grande diferença, né? Tu substituir, de repente, a manteiga por um óleo de soja em quantidade menor, né? Que aí ele tem uma qualidade um pouco melhor, né? Daqui a pouco tu substituir. Tem gente que gosta muito assim, não, eu tenho que comer o pão integral com grãos, aí tu vai olhar, às vezes as calorias é bem mais que um pão francês normal. Então são pequenas substituições do dia a dia que vão fazendo a diferença, né? Rafa, nós estávamos falando aqui de nossa persona, desse público, né, essa geração mais saudável de atletas. Os teus pacientes lá na Spine, assim, em sua maioria são atletas, são pessoas que vêm de uma alimentação saudável, que buscam um estilo de vida mais saudável, ou não? Ou são pessoas que chegam lá por uma lesão, chegam lá e aí ficam contigo continuamente? Como é que é o público de vocês ali, né? Sabe que isso tem mudado, né? Falou no início ali, né? Que a fisioterapia, ela era uma coisa nichada à lesão, né? Ou às vezes até a pessoa de mais idade, né? Já acometida pela fase da vida, assim. E hoje não, né? Hoje, acho que o nosso público lá muito, assim, é o cara ativo, né? É o paciente que traz a atividade física dele como parte da vida, assim. É uma regra, né? Eu preciso fazer atividade física. Ele chega naturalmente com uma lesão ou outra, às vezes chegam, né, que é o que a gente mais busca, assim, que é o lance da prevenção, né, porque fisioterapia é especializada, né, porque a gente busca se especializar nisso, né, num nicho onde a gente consiga trazer mais qualidade de vida, né, para esse paciente, ao invés de reabilitar, né, é chegar antes, é antecipar, né, é chegar e provar para Fernanda, né, que se ela fizer isso, ela tá mais longe, né, de ter uma lesão. Vai ter a lesão ou não, aí, né, mas normalmente o nosso público é esse, é um público que tem atividade física, faz atividade física, se alimenta bem, né, nem todo mundo, não é o atleta, né, o atleta que a gente de alta diz, performance. Exatamente, ele não é um atleta de alta performance, mas é o atleta da semana. Terça, quarta e quinta, segunda, quarta e sexta, terças e quintas, sabe? Ele quer manter o shape. Ele mantém, ele se alimenta bem, ele, sabe, Buscam saúde, né? Busca saúde, Buscam exatamente. saúde. Hoje é difícil, eu acho bem difícil hoje tu sentar num local assim e conversar com 5, 6 pessoas e daquelas 5, 6 pessoas a maioria não fazer alguma coisa. Sabe? Eu acho bem difícil. Eu faço uma caminhada, eu gosto de pedalar, eu surfo, eu jogo meu futebol, eu faço minha academia, eu faço meu pilates, sabe? Todo mundo faz alguma atividade física, né? Acho que é muito difícil hoje a maioria das pessoas não fazer. Acho que a minoria é que ainda... E algumas atividades físicas as pessoas encontram como hobby, como atividade de lazer, por exemplo, o surf. Não, é a minha terapia, vou surfar, vou jogar beach tênis. Não, vou jogar beach tênis porque vou ali parar o mundo, vou ficar só jogando, vou correr. Muitas pessoas que a gente conhece, assim, que correm, não, eu corro porque eu consigo organizar toda a minha semana na corrida. Toda a minha mente, eu tô ali. Então, eles começam a aliar a atividade física como um momento, assim, um momento, né, Sim. de hobby, um momento de eu comigo mesmo. As pessoas estão realmente... mudou a cultura dessa nossa geração, Exato. né? Eu não via os nossos pais, eu não via o meu pai, a minha mãe fazendo academia, fazendo uma caminhada, não se tinha isso na rotina das era hábito, famílias, não era Não era hábito quando a gente era criança, né? Então hoje não, mudou realmente o perfil de toda a sociedade, porque se viu a importância, como o Rafa e o João falaram,
de realmente fazer essa prevenção às doenças, né? Nem o João falou antes, né, do modelo de avaliação hoje dentro da fisioterapia, né? Não só dentro da fisioterapia, mas a gente usa muito isso lá, biopsicossocial. Ai, meu psico não é bom não, gente. Por isso que a gente tem uma psicóloga que vai entrar aqui logo mais. Tem o Tá Rafa. tudo explicado. João, eu quero agora que tu conte mitos e verdades da fisioterapia. Gente, depois dos 40, tudo dói. Tem uma idade, João, assim, para uma lesão. Realmente, o corpo da gente vai... É como se fosse uma máquina. As pessoas realmente, às vezes, fazem essas comparações, né? Que vai tendo um desgaste natural. E eu quero entender agora do profissional, do João, quando isso vai passar a acontecer com mais frequência para quem está em casa nos acompanhando, porque as pessoas sempre dizem assim, quando a gente é mais jovem, né? Ah, tu vai ver quando chegar aos 40, tu vai ver quando chegar... E chega, gente, é verdade, tá? Tu fica pensando, não vai chegar comigo. Não, é verdade. Até quem tem atividade, quem pratica atividade física regularmente, começa a sentir na rotina que o corpo vai dando sinais de um envelhecimento. E esse envelhecimento, ele pode ser saudável. Mas isso é realmente verdade ou é um mito que tem ali a partir de certa idade que o corpo apresenta uns sinais de desgaste? Mito e verdade. Vamos entender então um pouquinho mais sobre isso, tá? O que a gente tem hoje na ciência, né, que suporta isso e que a gente consegue entender como saúde, tá? Vamos lá. O corpo degenerar, ir ali comendo as cartilagens, digamos assim, processos de artrose, né, de degeneração, com a idade é totalmente normal. Isso pode ser sintomático nas pessoas ou não, né? Eu posso ter uma artrose e morrer com aquela artrose sem saber que eu tinha artrose naquilo ali, porque ela nunca me gerou dor, né? Agora tem outras pessoas que têm essa artrose, por exemplo, num joelho, numa determinada articulação, ou seja, artrose é um processo quando a gente tem uma cartilagem, vamos pensar num joelho aqui, a gente tem uma cartilagem que se chama menisco ali, que serve de um amortecedor daquela articulação. Então ela vai diminuindo com o tempo, ou com excesso de atividade, ou até mais ainda com pessoas sedentárias, né, que fazem... ou seja, que não tem habilidade para fazer o que faz, por exemplo, sobe escada diariamente, mas ela sequer tem habilidade para fazer aquilo, ou tem um sobrepeso associado a isso, então tudo isso vai fazendo com que a cartilagem vá se degenerando mais rápido, principalmente o fator idade genética, né? Então, sim, a idade é um fator que vai facilitando com que essas degenerações aconteçam, porém elas podem ser assintomáticas se tu tiver todo aquele outro estilo de vida ali ativo, né? O social, o psicológico e principalmente ali eu colocaria assim em primeiro lugar exercício físico, então tu pode ter uma articulação totalmente degenerada por conta da idade, mas saudável, por tu ser ativo fisicamente, e depois eu colocaria sono e alimentação, que é importantíssimo. Então assim, é uma verdade que nós vamos envelhecendo e as articulações vão se degenerando, porém é um mito dizer que uma articulação degenerada é um fator que te predispõe a ser, como a gente chama, um paciente doloroso, né? Aquilo é um fato para te ter dor. Não é. Tanto que hoje, por exemplo, vou falar da minha especialidade agora, que é a coluna vertebral, né? A gente pega... Vamos colocar um estudo que a gente tem de base, que é um estudo excelente, feito nos Estados Unidos lá, que pegam pessoas... pessoas adultas, né, de 18 a 40 e poucos anos, que é quando a gente mais tem dor nas costas, é na fase jovem, começa por aí. Olha, né? A gente surpresa, né? começa... Achei que era agora que a minha costa tá doendo mais. Por que até os 40 e poucos, no máximo 50 anos ali, então a fase que a gente mais tem dor nas costas é entre 30 e 40 anos. É quando a gente tá aqui de novo, correndo do trabalho, constituindo família, deixando de fazer atividade física, dormindo pior. Então é isso. E depois dos 50 anos, esse gráfico ele vai descendo, né? Eu acredito que ainda fiquem... esse gráfico ele não desce tanto quanto deveria ainda, porque muita gente, acontece muito ainda, a questão mais psicológica das pessoas que se aposentam, e muita gente ainda tem uma demanda grande de pessoas que são psicologicamente abaladas mesmo, né? Depois de mais ansiosas, depressivas. Então isso tem um fator totalmente ligado com a dor. Tem um número grande de idosos ainda que dormem mal, né? Que tomam medicamentos, fármacos, como a gente chama, para dormir. Então tudo isso aí, num centro geral de dor e saúde, conta muito, né? Para falar de dor especificamente. Mas seguindo aquele raciocínio ali,
eles pegam nesse estudo essas pessoas, né, adultos que deveriam ter mais dores nas costas, mas pegam pessoas nessa faixa etária de idade, avaliam todas essas pessoas. O que era o pré-requisito? Essas pessoas serem adultos e não terem dor alguma nas costas, na lombar especificamente. Então são pessoas saudáveis, sem dor. E, pasmem, mais de 80% tem hérnia de disco e não tem dor alguma. Então, assim, primeiro fato, quando a gente chega um paciente lá, o que ele faz com a gente quando ele chega lá com dor nas costas? Muitas vezes já chega com exame de imagem, a ressonância magnética, que é o padrão ouro para exame de imagem, mas o exame fala, né, Rafa? É exame complementar. Complementar é o nome, né? É complementar. Ele serve A para ressonância é complementar. aquele que fica fechadinho, parece. Nunca mais faço esse não, Deitadinha ali. gente. Não. É Você isso já aí. fizer? Não. Já fiz. Não, nunca Algumas mais. vezes. Gente, quem tá ouvindo em casa, é uma fobia minha. Ixi, muita gente É necessário fazer, né? O físio, os profissionais estão indicando. Mas, gente, aquilo é horrível. Eu jurei, eu tava lá dentro e disse assim, ó, nunca mais eu faço isso se não for sedado. Então, Tem um alarme ali pra tocar, né? Caso a pessoa... eu porque quase muita toquei. gente Mas aí, sabe o que eu pensei? Né? A gente tem muito pouco tempo, empresários, aquela coisa... num país, juro que eu pensei isso, gente, num país que as pessoas aguardam 1 ano, 2 anos para fazer um exame de imagem desse. Eu estava lá, marquei de uma semana para outra, com um plano de saúde, com dor, precisava. Eu sou adulta, vou fazer o que tem que ser feito, mas eu não abri o olho, eu juro, eu tava aqui, ó. Eu não abri o olho para olhar pra cima. Mas só para finalizar, a gente encontra essa, ou seja, quase todo adulto nessa faixa etária vai ter algum abaulamento discal, ou seja, uma hérnia de disco, né? Seja uma protusão, uma extrusão discal, dependendo ali do tamanho dessa hérnia, mas vai ter e não são sintomáticos. Então, seja uma hérnia de disco, ela não necessariamente vai te causar um sintoma. Uma degeneração não necessariamente vai te causar um sintoma. Tudo isso que a gente está falando, né? A grande questão é, de novo, o paciente chega lá pra gente e já coloca o exame aqui, ó, tô com essa hérnia de disco e tal, e com dor nas costas. E muitas vezes, a dor nas costas que esse paciente está sentindo não tem relação com esse exame. E o que isso quer dizer pra mim? Olha só, entra essa questão que a gente vem falando de novo do quadro biopsicossocial. Eu tenho que, primeiramente, usar uma coisa que a gente chama de educação em dor, que é tão importante quando eu botar esse paciente para movimentar e acertar numa conduta clássica da fisioterapia, seja uma manipulação vertebral, seja um exercício lá com fortalecimento do core, um alongamento, enfim. Tão importante quanto eu educar esse paciente. Então, olha só, para eu abrir um tratamento com esse paciente, eu tenho que primeiro fazer com que ele entenda, se eu achei isso na minha avaliação clínica, que aquele exame ali, aquela hérnia que está no exame não tem relação com a dor dele. Por que ele tem que entender isso? Para ele perder uma coisa que a gente chama de medo. Porque se ele entender que aquela hérnia ali é a causadora da dor dele, às vezes tudo bem, mas se ele ficar com isso na cabeça, ele vai ter medo de movimentar, porque ele sabe que tem uma hérnia na coluna. E isso vai ser muito, muito redutível no meu tratamento, na minha proposta de tratamento, que é movimentar, curar através do movimento. Então esse paciente ele primeiro tem que entender, se for o caso dele, né, que pode ser normal ter um abaulamento discal, e que tudo bem, ele pode ficar 100% e aquele abaulamento ficar ali. Né? Ele sim pode regredir, mas também pode ficar ali. Então não tem uma relação com outras degenerações, hérnias de disco, fatores bem biológicos, morfológicos ali, anatômicos, né? Ligado com a dor. Então tem toda uma avaliação a se fazer nesse paciente, entender o indivíduo ali como ele é, né? E passar o que é para ele. E aí, então, pode ser em qualquer idade, viu, Isaac? Não era a nossa preocupação de a gente vai envelhecendo. Essa gurizada jovem aí, muito ansiosa, muito estressada, também pode, né? O João, então, trouxe estudos aí que realmente pode desencadear essa dor. Gente, é muito conhecimento. A gente tem assunto assim para ficar horas e horas. Por isso que eles são profissionais, realmente são referência. Mas o grande desafio hoje desses profissionais, dos 3 que estão aqui comigo hoje, é buscar sempre mais conhecimento, estudar, estar sempre à frente dos seus negócios, do seu tempo, porque eles precisam realmente sempre estudar para se manter atualizado, para dar, né, uma contrapartida ali para o seu paciente, sempre buscar o melhor tratamento. Tem muita coisa dessa indústria, tanto de fisioterapeuta como do ramo gastronômico, é muita novidade, é muita informação chegando em todo momento, as coisas mudam, né? E assim, aí o maior desafio hoje que eu pergunto para vocês, porque além de profissionais, vocês são empresários.
Então tem toda a parte também de gerir a empresa. E aí, e o tempo, que o tempo parece que está passando cada vez mais rápido e a gente não consegue dar conta de todas as demandas do dia. Isaac, como é que é para ti esse desafio de ser um profissional, de ser um estudante, porque tu foi lá, buscou na nutrição algo para trazer mais conhecimento para a tua empresa de gastronomia, que é uma empresa referência, que faz consultorias para restaurantes. Além dos eventos, tu também presta consultorias, Sim. né? E ainda, acima disso, ser o gestor da tua empresa. Porque tu tem que estudar para seguir mantendo ela à frente, mas tu também tem que se entender de marketing, tu tem que entender de administração, tu tem que entender de gestão de pessoas. Qual é o maior desafio hoje? Depois a nossa psicóloga vai falar com vocês sobre isso. Hoje a gente vai mudar um pouco o quadro da nossa psico e logo eu explico para vocês. Mas qual é o maior desafio hoje do Isaac empreendedor, assim? Eu acho que o meu desafio é o desafio de 99% dos empreendedores hoje, que são as pessoas, né? A gestão de pessoas. Então, quando eu estou fazendo uma consultoria para um restaurante, muitas vezes eu tenho ali restaurante. Porque às vezes as pessoas elas querem crescer e gerir os seus negócios, mas elas não querem entender os processos. E elas não querem, muitas vezes, abrir mão do velho para vir o novo. Então, isso dificulta bastante o trabalho de quem faz uma consultoria para as empresas, né? E no ramo da minha empresa, da parte dos eventos, é a mão de obra, né? Mão de obra qualificada. Nós temos bons profissionais aqui no litoral, mas a gente esbarra, né? Quando tu vai abrir um espaço físico, que tu precisa de funcionários, precisa manter a qualidade, a constância. Então a gente esbarra muito nessa questão, né? E no meu caso específico, eu acho que eu tenho muitas coisas que eu dou conta, né? Marketing, atendimento ao cliente. Eu centralizei isso justamente porque a minha empresa ela é de experiência gastronômica. Então ela é uma experiência. Desde o atendimento até a finalização do evento, eu estou a par de tudo, à frente de tudo. Por quê? Eu acho que eu não pego mais de um evento por dia também por isso. Quando tu quer entregar um trabalho de excelência, tu precisa estar presente 100%. Né? Então, a ausência, muitas vezes, do dono, ou isso também serve para outros ramos, né? A ausência do dono, já dizia a minha avó, o olho do dono é que engorda a boiada. A tua ausência acaba por diminuir a qualidade, né? Diminuir ali também o atendimento, a forma que tu deseja. Às vezes tem vários perfis de pessoas dentro de uma mesma empresa. Um atende bem, outro não atende tão bem, outro é de uma forma, o outro é de outra, e tu acaba, então, deixando o teu negócio vulnerável. Então, hoje eu centralizo tudo. Marketing, atendimento, compras, estoque, tudo sou eu. Tu dorme, Isaac? Olha aí o que já falou. E tudo, não e tá malho, dormindo Tem dor nas costas? durmo Tá? bem. Não, só uma artrose. É um desafio, né? É um desafio. Mas hoje em dia, quem quer manter a qualidade precisa ter. Não precisa ser que nem eu, que eu estou errado em ter todo mundo concentrado em mim, né? Mas é um posicionamento. Mas é um posicionamento. Para te entregar a tua experiência, tu resolveu se posicionar de uma forma que tu vai entregar essa experiência com o teu conhecimento, com o teu estudo, né? Então, é tu que vai estar ali. Então, o que tu posicionou? Eu vou fazer um evento por dia, esse evento vai ser bom, vai ser lucrativo para minha empresa, mas eu vou me dedicar sem depender de terceiros. Exatamente. É um posicionamento. É um ali posicionamento. Que tu nichou o teu negócio. E o meu conselho para quem hoje vai empreender, tenha boas pessoas ao seu redor, né? Uma empresa para ter sucesso hoje tem que ter bons colaboradores, né? Investir em conhecimento. Quando eu vou fazer uma consultoria no restaurante, sempre, né? Ou cafeteria, enfim, eu sempre tento buscar isso, né? Como que tá a gestão, como que tá a função, né? Dos colaboradores em si, porque uma empresa bem gerida é uma empresa que anda, que tem sucesso, e isso depende muito das pessoas, né? Uma empresa, ela é de pessoas. Uma empresa com a porta fechada, ela não vende. Exatamente. Um restaurante de porta fechada, sem cozinheiro, sem auxiliar, sem garçom, não funciona. Então, uma empresa, para ter sucesso, depende de pessoas e de uma boa administração.
nessa área. Isaac, agora entrando um pouquinho na parte das tuas consultorias, assim, porque o objetivo aqui do nosso podcast, o objetivo do evento Melhores do Ano, é desenvolver o litoral, é qualificar pessoas, é ter cada vez empresas melhores e maiores aqui, para que o nosso litoral realmente cresça de uma forma organizada, trazendo experiências, né? Trazendo gente, turista para nossa região com boas experiências. Para quem está nos assistindo em casa, que tem um restaurante, que tem uma cafeteria, como é que é essa atuação da consultoria? Como é que o chefe Isaac pode melhorar para a rotina dessas empresas para que o cliente realmente viva uma experiência melhor ali? A consultoria ela é bem completa, né? O primeiro passo é fazer uma radiografia do negócio. Então, ali, conversando com o dono, conversando com os funcionários, fazendo uma varredura no espaço, nós verificamos aonde estão os problemas. Às vezes pode ser problema financeiro, às vezes pode ser problema de estoque, às vezes pode ser problema de gestão, às vezes pode ser problema no cardápio, na precificação, nas boas práticas de manipulação de alimentos. Identificando isso, então nós vamos aí fazer um plano de ataque a esses problemas. Então, nós vamos ir resolvendo cada um desses problemas, colocando o restaurante em normas com a vigilância sanitária, com todas as boas práticas de manipulação de alimentos, treinando as técnicas culinárias, modificando o cardápio se for preciso, acrescentando coisas, repaginando, muitas vezes até junto com o pessoal do marketing, trazendo coisas novas para o marketing do restaurante, né, para que ele possa apresentar da melhor maneira seus pratos nas redes sociais, que a gente vê às vezes que as redes sociais estão um pouco bagunçadas. Então, como mostrar o teu... Não são meus clientes. Não são teus clientes. Isso aí. Então, a gente acaba fazendo esse trabalho e depois a precificação profissional, que é um dos grandes problemas, porque as pessoas vão lá e colocam, eu acho que 200% em cima do valor não fazem, né, o markup, não fazem toda a parte de precificação mesmo, técnica. E estoque, né? A gente vê muito desperdício, alimentação mal conservada, mal administrada. Então é um período, chega aí de 1 a 2 meses dentro desse espaço fazendo esse trabalho. E é um trabalho que agora com a nutrição, obviamente, os cardápios serão mais balanceados possíveis, né? Claro, dentro da realidade de cada restaurante, né? Nós falávamos antes nos bastidores aqui, conversando quando chegamos, que acontece muito isso. Às vezes o empresário ele vai investir, abriu aquele negócio, mas ele não tem a formação e não precisa ter, tá tudo certo, né? Ele quis investir em alguma coisa, só que aí ele precisa ter esse auxílio, né? Tanto de um profissional nutricionista, chefe de cozinha que vai fazer essa consultoria, quanto às vezes um profissional de marketing, porque realmente as pessoas às vezes não se atentam aos detalhes. Tem uma comida maravilhosa ali e postam alguma coisa com um fundo sujo, com um prato, sem uma apresentação que encante, né? Então isso, realmente as pessoas às vezes não têm esse conhecimento, porque no dia a dia ali da rotina do negócio, a gente sabe como é que funciona. Tu é o responsável pelas compras, tu é o responsável pelo administrativo, pelo financeiro, pelo marketing, e aí peca nos detalhes, né? Teve um caso bem interessante, fui montar um restaurante em Soledade, um restaurante muito grande, assim, top, era um pessoal que tinha condições de montar um restaurante bonito, e desde o zero, desde que eles iniciaram o primeiro restaurante que eles tinham antes desse bonitão, era eu que fazia consultoria, e aí eles me chamaram, olha, a gente vai abrir um espaço bem maior, a gente quer colocar mais coisas, vamos fazer uma consultoria bem legal. Eu disse, beleza. Cheguei 3 dias antes de abrir o restaurante pra gente fazer uma visita técnica. Aí eu entrei na cozinha assim, eu olhei, tava o forno, a geladeira, o fogão e um freezer. E uma coifa que pegava metade do fogão. Aí eu disse, não, peraí, tem uma coisa errada. Na cozinha tem que ter uma logística e umas regrinhas que a parte quente fica de um lado e a parte gelada fica de outro lado. A gente não pode ter essa comunicação entre essas duas partes, né? Para a saúde do colaborador, que não está aqui no quente, abre o gelado, também pela saúde dos aparelhos, que precisam funcionar de maneira adequada, né? E aí, então, ele disse assim, parei que eu vou chamar minha arquiteta, que foi a arquiteta que montou, né, tudo. Então, a falta, lindo o projeto dela, maravilhoso, super bem executado, mas a falta de conhecimento técnico da cozinha ocasionou isso. Aí, 3 dias antes, né,
modificação, aí a coifa, não, a coifa tem que ser maior, tem que pegar a fritadeira também. Então aí foi toda uma correria para abrir o restaurante e 3 dias depois, né? Mas deu tudo certo. Porque às vezes né, investiu num projeto bonito, mas não trouxe no momento adequado e oportuno a tua consultoria para que não fosse, né, tão corrido ali antes da Então inauguração. essa parte também, se a pessoa quer montar o restaurante do zero e quer me chamar para fazer também junto com os arquitetos, toda essa parte de logística, porque nada melhor do que um profissional que trabalhou já em restaurante, que sabe a logística de como funciona uma cozinha. Imagina, nosso Molino tinha muitas pessoas trabalhando comigo, então era muita gente circulando, tinha toda uma logística. Quem faz aqui a parte do almoço italiano fica de um lado, quem faz a parte da chapa fica do outro, pizza lá do outro lado, para não se comunicar, cada um com a sua geladeira. Então, são coisas, detalhes, mas que são muito importantes para o desenvolvimento do trabalho geral. Né? Para o sucesso, né? Para o sucesso da empresa, para o sucesso da marca, para aquela experiência que a gente quer trazer aí para o nosso cliente. Lá na Spine, Rafa, João, como é que vocês fizeram aí em tão pouco tempo? Porque, né, é um trabalho de uma construção que vocês começaram com o nome de vocês enquanto profissionais. Rafael Ramiro, João Victor da Spine. Então, vocês já eram conhecidos os dois, referência, individualmente. E aí, em muito pouco tempo, vocês tornaram a clínica realmente uma clínica modelo. Sem modéstia, eles tornaram uma clínica, a Spine, uma clínica modelo no litoral, com profissionais que realmente são referência. Como é que funciona essa parte? Porque vocês estão sempre estudando, a gente vê o João da aula, mas está sempre estudando. Além de dar cursos, ele faz cursos. O Rafa está sempre se especializando. Como é que vocês fazem essa gestão do tempo para conseguir dormir? Porque o Isaac não dorme não, tá? Ele disse que dorme, mas ele não dorme não. Como é que vocês fazem essa gestão do tempo? Porque além de ser profissionais e atuar com excelência, vocês também são empresários que conseguem entregar uma clínica modelo. Tá, vamos lá. Eu acho que, como todo empresário, assim funciona a minha cabeça hoje, né, pelo menos. Eu acho que a gente tem que saber o momento saber como a gente funciona, né, saber de si também. Mas tem momentos que a gente tem que queimar lenha, né? Se a gente tem um sonho, a gente tem um objetivo, a gente quer chegar em algum lugar, eu falo tanto financeiramente quanto qualquer outra parte da profissão ou pessoalmente que dependa disso. Então, assim, por exemplo, ano passado eu estava na função onde a gente começou a dar o curso online, né? Então, isso tem toda uma estratégia gigantesca por trás, gigantesca. E foi onde nossa, o Rafa segurou as pontas lá na clínica, assim, muito, assim, porque eu trabalhei muito, muito, e sabia que era um momento, né? Eu tracei uma meta, digo, não, esse ano eu vou pegar e vou botar quente aqui na questão digital e vou abdicar, assim, da minha saúde. Querendo ou não, resumindo, é isso. Da minha saúde, eu vou dormir pouco, vou chegar no trabalho desgastado ao máximo, muitas vezes, mas, né, obviamente, na hora que o paciente chega, a gente tem que estar zerado, né? A gente sempre comenta isso lá na clínica também. Mas a gente tenta fazer da melhor forma possível essa gestão, né? Tem dor nas costas, João? Nessa nunca tive, mas nesse ano tive. Pela primeira vez, dor cervical, assim, e notava que era sempre que eu tava muito, muito desgastado, ou seja, dormindo menos e mais estressado, ela vinha. A gente fala que a dor nas costas é tipo uma gripe, né? Tu baixa a imunidade através de tudo isso que a gente vem falando, do estresse, de dormir pouco, Aí enfim. come mal, né? E aí basta um estímulo ali que a gente chama de estopim, que é um movimento pra te travar. E aí é isso, né? É todo aquele contexto que a gente fala que faz com que essa fase inflamatória aconteça. Mas voltando ao assunto ali da gestão ali, de como a gente faz essa gestão de tempo, né? Como empresário, hoje eu já administrei isso, né? Passei aquele ano, tracei aquele tempo para mim, ou seja, eu vou queimar a lenha, vou abdicar porque eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, né, individual. E depois, claro, falei com o Rafa, né, a gente se acertou nessa questão e hoje não, hoje já diminui muito esse tempo pro digital, tá lá ainda, tô trabalhando a questão digital com os meus alunos,
tenho as minhas aulas da pós-graduação, hoje estou dando só para uma pós-graduação de São Paulo, diminui também, e hoje estou também com os meus horários todos certinho para a clínica, gestão de pessoas, de equipe, de marketing, junto com o Rafa, então a gente conseguiu alinhar isso. Ano passado foi caótico, mas esse ano tá dando super certo, e a gente tem os finais de semana também, né, que a gente consegue dar uma... que a gente abriu mão, assim, de trabalhar, eu, Rafa. Exatamente, para aproveitar. Porque assim, gente, vocês que estão em casa nos assistindo, são empresários aqui que realmente têm muito sucesso no seu negócio, mas o sucesso vem através de um trabalho duro, através de erros e acertos, e a gente vai sempre se remodelando, e os negócios não podem ficar estagnados, né? Então, por isso que a gente está sempre buscando, eu também sempre estudo bastante, e sempre tentando nos reinventar. Por quê? Porque a gente não tem mais certezas como se tinham na geração dos nossos pais, por exemplo. Os meus pais eram concursados públicos, Sim. não se tinha uma certeza. E hoje a gente vem de tempos difíceis, diferentes, passamos por uma pandemia, que todas as empresas, todos os profissionais tiveram que se readaptar, ainda mais nós, porque, né, o Rafa foi buscar no João aí na pandemia uma solução, porque nós não tínhamos um salário no final do mês, que, né, trabalhando ou não trabalhando, tendo pandemia em casa ou não, tu vai receber. Não, os nossos clientes, os meus clientes enquanto agência, tiveram as portas fechadas, não podiam trabalhar, né? Então a gente teve que reinventar um novo modelo. O João achou ali no digital, né, foi formulando provavelmente nessa época que tu poderia ganhar dinheiro ali no digital, trabalhar para o mundo todo. E aí quando a gente achou, passou a pandemia, o ano passado, Rio Grande do Sul, enchente. Ontem eu recebi uma mensagem que diz assim, uma lembrança das redes sociais. Amiga, tomara que passe logo essa enchente, porque senão eu tô ralada, eu não tenho mais dinheiro, todo mundo que pedia eu dava. Todo mundo que pedia eu dava. Todo grupo que pedia. Gente, eu não tenho mais. Tem que passar logo esse mês, porque senão a gente não vai dar conta de ajudar tanta gente. Todos os meus eventos do ano passado cancelados. Maio e... Foi em maio, né, a enchente? Maio e junho, ali, deu uns 2 meses de cancelamentos. Por quê? Ninguém tava no clima. E aí, geralmente, o meu cliente é corporativo ou condomínio. Ninguém tava no clima. E meus eventos eram quase todos corporativos. Aí, pessoal, como é que eu vou inaugurar minha loja com essa situação? Comemorar, não tem o que comemorar. Então, foi realmente... Até ia ficar um marketing ruim, né? Bem ruim, dentro exatamente. daquele período. E aí, a gente precisa realmente sempre se reinventar, né? Sempre buscar novos formatos. E aí, como empreendedor, às vezes é isso. Não quer dizer, não, eles são bem-sucedidos, não trabalham mais no final de semana. Foi uma coisa que a longo prazo vocês conseguiram. Eu ainda não consegui, Isaac também não. Porque o nosso negócio é no final de semana. Né? Mas às vezes, numa segunda-feira, eu me dou o luxo de não trabalhar. Trabalhei o final de semana todo, numa segunda tô. Então, a gente consegue, né, mudar aí a nossa rotina. Mas hoje os maiores desafios realmente que nós encontramos enquanto empreendedores é essa gestão de pessoas, tentar conciliar o social, o psicológico e o... eu não sei usar a linguagem dos profissionais, o biológico. E aí, por isso que a gente sempre traz aqui a participação da nossa querida e super competente psicóloga Aline Rossoni, hoje num quadro diferente, tá, gente? Hoje ninguém aqui vai surtar, porque já cansamos de surtar e falar, a gente tem um quadro que é Se Surtar, Fale. Mas a gente entendeu que o pessoal que está em casa está pedindo algumas soluções, porque eles dizem assim, Fernanda, todo mundo que tu leva lá é referência, as empresas deles já são perfeitas. A gente que está começando agora queria que eles falassem um pouquinho sobre esses desafios. E aí, então, hoje a Aline vai... o Isaac falou aqui sobre gestão de pessoas, os meninos falaram muito sobre a importância que as pessoas têm de conciliar isso aí, o biológico, o social e o mental. Então, a nossa psicóloga hoje vai atuar como psicólogo aqui, e aí vai trazer para você que está em casa um pouquinho dessa solução que os meninos passaram ou passam, mas que você pode estar passando também. Se tiver perguntas, se tiver uma contribuição, se quiser mandar uma mensagem aqui para os nossos convidados, por favor, comenta aí no YouTube, comenta no Facebook, que nós vamos responder e atender a todos. Com vocês, então, meninos, recebam a nossa psicóloga, Aline Rossoni.
Boa noite, audiência do Litoral na Rede. É um prazer estar aqui novamente e hoje com esses empreendedores de sucesso, trazendo aí uma experiência muito bonita de cada negócio, de cada história contada, que vale a pena a gente frisar e até fazer alguns livros, né? Cada podcast que a gente faz aqui, eu sempre penso, nossa, isso daria uma página, isso daria um capítulo tão interessante, que é a história de cada um. E por trás de um sucesso empresarial tem a história de um CPF, de uma pessoa que lutou muito para estar ali. Então é uma honra estar aqui com vocês. Eu ouvindo a tua história de consultoria, me coloquei muito no teu lugar, né, Isaac? Eu vejo muito os clientes querendo mudanças, mas esperando uma mudança externa e não interna, né? Eu quero mudar, mas eu não estou muito disposto a fazer uma mudança. Então, me coloquei como consultora de empresas muito no teu lugar. E ouvindo os meninos falando, né, da questão biopsicossocial, ouvi muito meus pacientes do consultório já, né, buscando exames, buscando resultados clínicos, onde a raiz era a alma e o coração, as psicossomáticas. E eu vi muito isso acontecendo também na minha realidade como psicóloga. E compartilho, né, essa dor de que muitas vezes o trabalho isolado, ele pode sim trazer resultados, mas precisa muito desse trabalho complementar, né, que é trabalhar a mente, trabalhar o corpo, trabalhar o meio que tu vive, que o meio representa muito da nossa saúde mental, né. Então eu queria escutar um pouquinho vocês, né, e tratar um pouco dos conflitos que se vive nos negócios, na realidade. Porque nós somos preparados na faculdade, nos cursos, para a gente ser aquele profissional técnico. Mas a gente não é preparado para o negócio que vai administrar. E esse negócio tem parceiros, tem fornecedores, tem sublocatários, né? Tem clientes, tem colegas, tem parcerias. A gente lida com pessoas. Se a gente não sabe lidar com pessoas, a gente não sabe lidar com os negócios. Então, eu queria escutar um pouquinho vocês, para a gente bater um papo aí sobre gestão de pessoas, gestão de clientes, para entender um pouquinho hoje os principais desafios da área de vocês. Eu acho o principal desafio hoje na área da gastronomia, para restaurantes, para quem empreende, porque é um ramo que depende muito das pessoas, né? Principalmente de mão de obra, mas também de pessoas que têm uma técnica, né? E hoje em dia é muito fácil tu poder passar a técnica para alguém, desde que tu tenha o conhecimento para isso. E aí muitas vezes o restaurante, o proprietário não é formado em gastronomia, nem precisa ser, como a gente já tinha falado aqui anteriormente. Mas é preciso aceitar que, para isso, tem que ter pessoas que venham, né, trazer essa qualificação. E muitas vezes, assim, ó, as pessoas têm medo do novo, né? O novo, muitas vezes, ele parece absurdo, parece cansativo, desgastante, mas muitas vezes o novo é o que vai te trazer aquela liberdade. Eu já vi muito dono de restaurante preso, né, sem poder sair, ter um dia de folga, por não saber demandar as coisas, ou muitas vezes qualificar alguém para fazer um trabalho que poderia ser feito por uma terceira pessoa e ele absorve, né? Então, essa resistência que eu queria também que depois tu nos desse esse teu conhecimento de como que a gente pode fazer para quebrar essa resistência, né? De repente, uma fórmula que a gente possa também utilizar para isso, para poder chegar melhor nas pessoas, nos clientes, né, que venham adquirir os nossos produtos. É clichê, mas a frase cada escolha é uma renúncia. Eu acho que fala muito sobre isso, né? Usando muito até o exemplo do João Victor ali, ele abriu mão de muitas coisas importantes num determinado período para alcançar um objetivo profissional e que, ao meu ver, deu certo, né, João? Mas abriu mão de coisas muito significativas. A primeira coisa que se faz, então, com esse cliente que muitas vezes não quer o desconforto, é mostrar para ele o que vai trazer de resultado positivo na sua vida. E aí são os exemplos.
como é difícil a gente explicar o subjetivo, aquilo que não é palpável, né? Vender uma mesa é mais fácil. A mesa é assim, tem essa dimensão, tem esse material. Agora, vender o subjetivo, vender um resultado que tu não enxerga, realmente é muito difícil. Mas, quanto melhor o nosso argumento, quanto melhores os nossos exemplos, mais fácil é dele nos compreender. E aí tu tem uma gama de exemplos na tua vida de mudanças que foram difíceis e gente, vamos combinar, né? Mudança é desconforto. Vamos pensar em mudar de casa agora, Sem né? zona de conforto. Nossa, é desconforto. É inevitável. Então, trabalhar muito o psicológico desse cliente para ele entender que vai ser difícil. A gente não pode mentir. Eu sempre digo isso para meus clientes. Tu realmente está disposto? É como se fosse uma faxina. A gente tira tudo do lugar, limpa cada cantinho, muda aqui e lá para depois ficar bom. Mas é um desconforto. Então, é conscientizar. Não adianta querer chegar num ambiente, numa empresa e querer sair fazendo. A gente está mexendo numa coisa que é sagrada, que é a cultura da empresa. Então, isso a gente não mexe. Então, fazer com que ele compreenda a necessidade e o ganho que ele vai ter com isso é a chave para iniciar. Se a gente percebe, e eu já passei por isso como consultora, se eu percebo que o cliente, ele quer, mas ele não está tão disposto assim à mudança, às consequências do que ele vai ter que fazer, operar, a gente nem começa. Porque daí é uma frustração para o cliente e para mim enquanto profissional. Não sei se eu te respondi. Respondeu, com certeza. E como cliente, né? Eu sou leiga na gastronomia, mas como cliente, o que eu percebo aqui no nosso litoral? Se começa muito bem, mas se perde muito rápido a padronização. Não sei se vocês já sentiram isso. Sim. Nossa, tu vai num ambiente assim, tu sai encantado e já sugere pros teus amigos e sai de lá, nossa, que legal. Passa ali, sei lá, 3, 4 meses. Nossa, mas já parece que era melhor. Então, como a gente tem que cuidar enquanto profissional, né? Eu penso muito no pós-venda. Pô, tu vendeu o produto, né? Tu conquistou o teu cliente. Então, é manter, é um relacionamento, a gente tem que manter. E tu sabes que às vezes a gente faz a consultoria, faz a padronização, faz as fichas técnicas, tudo ali certinho, para sair aquele mesmo padrão sempre. Mas a rotatividade de funcionários acaba que os processos se perdem nesse meio, né? Nesse meio tempo entre a troca de funcionários e até mesmo no dia a dia, na correria, vou simplificar esse processo, que não vai dar em nada, vai seguir a mesma coisa, mas não é. Qualquer modificação altera o final, né? Então, essa despadronização é justamente por conta disso. E daí eu vou te dizer que manter um processo não é só na gastronomia. As empresas, de modo geral, elas têm muita dificuldade de manter um processo. Para começar, é festa, né? Bah, que legal, a gente vai começar esse processo, agora mudou, tal. Daqui a pouco, na correria vai assim mesmo. E aí é onde se perde. O que a gente faz nessa hora, né? A gente tem que ter alguém responsável por manter aceso esse processo. Alguém que vai treinar, ou é um líder da equipe, alguém tem que ficar encarregado disso. Porque como somos uma região de muita rotatividade, é muito fácil perder o processo, o fluxo das coisas. Começou, aí outro entrou, já não sabe bem, já não leu, e aí foi. Então, ter sempre alguém responsável, uma liderança, para que dê continuidade ao processo. Não é fácil, mas é necessário. Tudo isso se perde, falando até como na parte de empresário, né? Tudo isso acho que se perde muito porque o empresário, no geral, acho que ainda mais aqui no litoral, tá? Ele, acho que falta clareza para ele, na verdade, um pouco de planejamento básico, clareza, com o que ele vai fazer com aquele planejamento. Então, a gente tem um sonho e a gente só quer executar no começo. Só que e aí entra tudo que a gente falou até aqui. Eu não sei o quanto eu posso escalar, ou seja, quanto eu posso ganhar com aquele meu sonho, quando ele estiver bombando, porque eu vou lutar para que isso aconteça. E se ele vai me permitir, quando ele estiver bombando, com que eu descanse. Se eu vou conseguir fazer isso. Então, muitas vezes a gente toca o negócio e daqui a pouco tu vai, tu consegue, é abençoado, digamos assim, mas aí tu vira escravo daquele negócio assim, e tu estava pronto para isso, tu queria isso para tua vida ou não. E ali o exemplo do restaurante, né, que perde
tudo isso vai entrando, começa a aumentar a demanda, pô, e se daqui a pouco eu começar a diminuir a qualidade do meu produto aqui e tal, ou seja, tu não teve um planejamento e uma clareza com o que tu queria. Pô, eu quero trabalhar sempre com qualidade, nem que isso eu tenha que aumentar o valor, eu tenho que selecionar os meus clientes. Eu vou trabalhar final de semana, mas chega lá na frente, tá bombando final de semana, pô, eu não queria mais trabalhar final de semana, ou seja, tu não teve a clareza no teu planejamento, não tá preparado quando aquilo chegou pra ti, tu não tava mais, e tu vira escravo do teu negócio. E daí, né, João Victor, planejando já é difícil, porque a gente às vezes planeja, tem ali o PDCA bonitinho, redondinho, mas por muitas situações tem que recalcular a rota. Imagina não planejando. O planejamento é a base. E mesmo assim surgem variáveis que a gente não calculou. Então, eu diria que hoje um dos principais atributos de um empreendedor, de um profissional, é a inteligência emocional. É saber que nem sempre vai ser perfeito, nem sempre as coisas vão estar bem, os clientes satisfeitos, né? Tem dias que parece que vira casaca. Vocês nunca passaram por isso? Que já começa todo e aí vai. E se a gente está mais planejado, a gente consegue contornar de uma maneira mais assertiva. Agora, se a gente não tá, aí realmente, aí a coisa pega fogo mesmo. Eu sempre digo, né? A gente tem que seguir o nosso desejo, né? O nosso plano, o nosso sonho, mas sempre flexível, porque pelo caminho, muitas vezes a gente vai ter que mudar a rota. E para chegar no resultado final. E ter paciência, né? Porque empreender hoje, tu não pode querer o resultado de imediato, né? Abriu a empresa hoje, já tem o resultado. Não tem resultado, vou fechar, vou fazer outra coisa. Tu tem que ser persistente, mas sempre assim, bem ciente, né? Das rotas que tu vai ter que tomar. Porque muitas vezes, eu abri a cafeteria, não era a minha rota. Não era aquela rota, era outra. Mas aí eu tive que pensar, analisar. Imagina se eu tivesse ficado preso. Não, mas é a cafeteria? Tava falido. Então, a gente tem que ver a rota que a gente vai tomar, né? Bom, a rota é os eventos, as experiências gastronômicas. Então, vamos agora aqui um pouquinho para a direita. Vamos fazer essa rota para chegar lá onde eu quero. Ter essa sabedoria sim, de poder... E com certeza, né, Zac? Isso também te gerou um certo medo. Sim. Né? Será que vai dar certo? Será que eu estou fazendo a escolha certa? E isso faz parte. E o que eu escuto muito, né, dos empresários, às vezes nossa, às vezes eu tenho vontade de largar tudo. Isso é normal? Às vezes eu penso se vale a pena todo esse esforço, todas essas 24 horas em função do trabalho e abrir mão de coisas essenciais para minha qualidade de vida. Querer às vezes largar tudo é normal. O que não é normal é todos os dias tu querer, né, largar tudo. Então, tudo tem a ver com a constância, que acho que o Rafa falou aqui. Mas nem sempre a gente está bem, nem sempre as coisas andam conforme a gente gostaria. Mas a cereja do bolo é a gente dar a volta por cima e ver Acho que é não. até mais normal as coisas não andarem da forma que a gente imaginou, né? A gente imagina que vai andar de uma forma, né? E o normal, pelo menos, né? Claro. Eu acho que o mais normal é ela não andar por ali. Ela, sabe, ter sinuosas curvas. Exatamente. Principalmente quando a gente trabalha com outras pessoas. Exato. A gente não tem o controle de tudo. A gente necessita muitas vezes da dedicação do outro, né? Da compreensão de alguns clientes quando as coisas não estão bem. É uma variável. Então, às vezes, a gente também pode se dar o direito de errar. E tá tudo certo. No meu caso, o mercado me jogou pro lado mesmo, né? Não, vai por aqui. O mercado me mostrou o que precisava de mim. Perfeito. Né? Então, a necessidade está aqui, ó. Consultoria para restaurante e eventos, experiências gastronômicas. É isso que a gente quer de ti, não é o espaço físico. Então, quando o mercado me mostrou isso, eu até fiquei assim, ó, será que é isso mesmo? Né? Para mim, o espaço físico era segurança. E, na verdade, não era segurança. Muito pelo contrário, né? Hoje em dia, a segurança é a empresa feita pela minha imagem, não pelo espaço físico. O físico traz segurança, né? A gente falou antes palpável, ali, né? Essa mesa, né? É uma coisa, tu sabe. Agora, a teoria de que essa mesa seria tão boa quanto eu tô te falando assusta. E se não for?
Exatamente. Tocando, tendo, eu sei que é. E se ela não for tão boa quanto na teoria ela era para ser? Não tem segurança, né? Exatamente. Eu sempre brinco que a empresa, né, ela é como um relacionamento. O difícil é tu conquistar todos os dias a mesma pessoa. Exatamente. É basicamente isso, né? Tu todos os dias tem que conquistar, tu estando mal ou bem, todos os dias tu tem que manter uma constância, tu tem que conquistar todos os dias aquela mesma pessoa ali, porque volta e meia tu tem um pico lá de conquistar uma pessoa em outro momento fora de um relacionamento. Tu não tem que conquistar uma pessoa, daqui a pouco tu vai lá, descansa, não tá na hora, vai lá e vai, ou seja, não vai longe. Agora, a constância de tu te comprometer todos os dias, estando bem ou mal, é o que vai te levar longe ao longo prazo, assim como no relacionamento. Essa é Perfeito. a junta Começa que eu a gente faço. arruma, né? Arruma o cabelo, arruma o batom. Aham, depois vai largando. Passou ali um ano, não você é? tá com a camiseta do time em casa. Pior. E por aí vai. E vai largando, né? E realmente, quando eu falo de pós-venda, né, não é só a questão comercial, mas da fidelização daquele cliente, da pessoa que tu presta um serviço. Porque olha que legal a pessoa tá ali 1 ano, 2, 3, ou quando alguém te indica. Pra mim, a indicação, fulano te indicou, tem um peso, é sagrado. Alguém está te mencionando, alguém está te referenciando. Isso é mais importante que qualquer outra coisa, porque realmente fez diferença. É o teu propósito que está em jogo, né? Aquilo que tu tá deixando de legado por onde tu passa, como profissional, como ser humano, né? Então, manter, como o João disse, é fundamental. Porque a pessoa entra na tua porta, ela pode voltar ou não. É uma escolha dela, mas é uma responsabilidade nossa enquanto profissional. E a fidelização, né? Eu tava conversando com o meu personal esses dias. Quando as pessoas estão com um problema financeiro, a primeira coisa que elas tiram é o quê? É o personal, é a academia, é o evento que ela não vai fazer mais, é o aniversário que ela vai deixar de fazer, é a psicóloga, é a fisioterapia. Eles tiram tudo isso primeiro, né? Porque assim, muitas vezes não tá vendo que esse benefício ele é a longo prazo. Né? Aquele momento ali que tu teve aquela dificuldade financeira te mostra que é financeiro, mas a tua saúde, por exemplo, no caso dos meninos, é o principal, é o ideal, né? Tem que manter essa constância. E essa fidelização é muito difícil hoje em dia, né? E a saúde é a base, né? Se a gente não tem saúde, a gente não tem o resto. Total. E trabalhar esse conceito, né? Principalmente pensando, conversando com outras pessoas, vendo, né? Gente, uma ida no supermercado hoje é assustadora. Tu não sai gastando menos de R$200 com coisinhas básicas. Então, o que as pessoas começam a pensar? Meu Deus, o que eu vou tirar da minha lista de prioridades? Então, como é importante a gente, através de cursos, né? Através de falas, poder orientar as pessoas sobre o conceito de saúde. Porque, às vezes, as pessoas acham que ser saudável é não ter uma doença grave, crônica. E ser saudável é muito amplo, né? É ter qualidade de vida. A Organização Mundial de Saúde já tem trabalhado esse conceito há alguns anos. Então, a gente poder disseminar um pouco o conceito de saúde para as pessoas é importantíssimo. Até vocês estavam falando, né, dos mitos e verdades. Um dos mitos da gastronomia é que comer bem sai caro. Comer saudável sai caro. Isso é um mito. E a verdade qual é? Depende da tua escolha. Depende do que tu vai escolher para comer. Tu pode comer saudável por um preço justo, né? Assim como tu pode comer saudável com um preço alto, mas vai depender da tua escolha. Às vezes tu vai num restaurante que é super caro, tu vai ver a composição do prato é extremamente calórico, cheio de gordura, enfim, né? Ultraprocessados, processados, alimentos, enfim. Então, hoje em dia só acha que não vai fazer uma dieta porque é caro, tá enganado. Na verdade, tu pode fazer uma dieta, sim, e tu pode comer bem, com um valor, inclusive, bem abaixo do que tu fosse comer os ultraprocessados. Olha que interessante, né? Já é outro mito que a gente precisa trabalhar para que as pessoas não criem essa ideia. Nossa, comer bem sai muito caro. Inclusive agora, né, eu tô estudando nutrição, aí eu fiz um Instagram justamente para isso, né? Para trabalhar essa parte da minha formação, né, durante todo o processo ali, e eu vou começar a dividir essas dicas. Tanto dica de alimentação, né, e de como que um chefe, estudante de nutrição, se alimenta. Então, a partir, né, desse movimento, show.
eu vou trazer toda a parte de alimentação, postando receitas, dicas no mercado. Olha, isso aqui substitui isso aqui, tu pode comprar isso aqui que é mais barato. Para poder aproximar mais a informação das pessoas, né? Para que elas possam fazer essas pequenas escolhas no seu dia a dia. Muito bem, Isaac. Eu quero assistir, pegar todas as dicas. E meninos, além da profissão de vocês, né, de todo esse cuidado que se tem com aquilo que vocês oferecem dia a dia com os pacientes, clientes, como é fazer gestão de uma clínica tão renomada, tão conceituada que é a Spine? Quais os desafios hoje que vocês podem trazer pra gente? Eu acho que o desafio de uma empresa normal, né? Gestão, liderança e gestão de equipe. Como a gente falou, né? Que a gente considera o nosso principal cliente. Eu acredito que em todas as áreas seja assim. Não é um novo cliente, mas sim o nosso cliente, né? Então a gente faz o maior trabalho, primeiramente, de marketing para o nosso cliente, para o nosso paciente sempre voltar e indicar através do paciente que a gente já atende, para depois sim alcançar potenciais clientes novos, né? E aí sim conquistar. Então passa tudo pela conquista. A gente primeiramente oferecer um bom trabalho para esse paciente, para ele entender a diferença, porque uma das nossas missões, digamos assim, é primeiro fazer com que a pessoa entenda a diferença de uma fisioterapia especializada para qualquer outro tipo de fisioterapia, seja de convênio ou não, né? Ou seja, onde o paciente ele vai ter, primeiramente, um horário para ele, né? Onde ele vai ser ouvido, vai ser entendido como um ser humano, como todas as pecinhas de um quebra-cabeça, contando o máximo possível do desempenho do profissional que ele está atendendo ele. Todos os profissionais a gente quer, né, que a empresa performe assim com os profissionais e pacientes, né? Ser especializado, entregar o seu conhecimento para aquele paciente, atendimento totalmente individualizado. Então, para o paciente chegar ali e entender que, pô, isso aqui é fisioterapia. Sabe, muitas das vezes, assim, o paciente chega assim, pô, mas tu é fisioterapeuta, isso é fisioterapia? Como assim, uma consulta onde tu tá me escutando, tu tá querendo entender o que aconteceu comigo lá atrás, o que que eu como eu durmo, como assim, mas eu tô com uma dor nas costas e tal, e aí tu explicar pro paciente, explicar com ele através de ciência, o que que funciona, o que que não funciona, como vai ser um tratamento, que a gente também se preocupa com quanto aquele paciente vai gastar num tratamento, que, por exemplo, assim, pô, te indicaram lá uma técnica invasiva cirúrgica, pô, pro teu caso eu vou te mostrar que isso não funciona, então poupa teu tempo daqui, teu dinheiro, e investe numa psicologia, sabe? Tem diversos casos, outros pacientes, sim, não, aqui a gente encontra isso na tua avaliação, eu preciso que tu faça uma infiltração, por exemplo, nesse local, para a gente acelerar o tratamento. Então a gente se preocupa em todas de ponta a ponta com esse paciente, para ele entender, né, que a fisioterapia especializada, ela não sai cara, na verdade ela sai barata para essa pessoa. E aí sim, né, fidelizar esse cliente para ele indicar novos clientes, e depois sim a gente se preocupa em trazer novos clientes para que ele entenda esse processo. Eu até acho um pouco assustador às vezes, né? Eu ouvi um paciente, nossa, já me indicaram uma cirurgia, né? O médico foi lá, viu que tem uma dor aqui no braço, vamos agendar uma cirurgia. E quanta coisa tem para investigar, né? Numa anamnese, o tipo de trabalho dessa pessoa, como ela dorme, o que ela come, como é a vida dela, o nível de estresse, para depois então se pensar em caminhos, né? Eu não sou da área de vocês, mas eu imagino que seja mais ou menos isso. Primeiro entender a situação, né? A nossa medicina aqui, ela é muito taxativa. Tá com dor? Vamos lá, vamos já fazer uma cirurgia, um tratamento X, mas não olha o contexto. Então, que bom olhar profissionais hoje que têm esse entendimento sistêmico para então olhar para a dor do paciente. Porque a dor está falando algo que está ali dentro. E a gente tem que entender de onde vem essa dor. Não só o físico, mas o que tem por detrás disso, né? Como tu falou, né, Aline, antes ali, a questão da indicação. Nossa, dá uma alegria. Dá uma alegria tão grande, assim, deixa o coração quente quando tu recebe uma indicação, né? Chegou um paciente, pô, como é que tu chegou aqui na clínica, né? Por que procurou, né, meu nome? Ah, por conta do fulano, do ciclano, enfim, uma indicação, né? Ou seja, aquela pessoa que passou por ali, passou por tudo isso, né? Avaliou, tratou, saiu bem, né? Teve uma experiência super positiva, que é o que a gente mais tenta, né? É transformar a pessoa,
com dor, ela não tá feliz, né? Ninguém tá contente, tranquilo, relaxado, numa boa, com dor, né? Então, transformar essa dor em algo positivo, legal, para que tu saia dali melhor, né? E depois tu indicar, isso Não tem preço, né? não tem, isso é Não um tem. ápice. Eu acho que isso acontece muito porque as nossas empresas trabalham não só visando financeiro, né? Porque hoje em dia a gente tem visto a comercialização tanto da saúde, né? Que a meta é números, bater metas. E quando tu trabalha pensando no teu cliente, como é o caso das nossas empresas, a gente acaba tendo esse diferencial, né? Então não é só pelo valor do evento ou o valor do pacote de sessões, mas sim do que aquilo vai trazer para aquele momento na vida daquele cliente, né? Qualidade. Qualidade. E daí a gente volta lá pro nosso tema da padronização. Nunca perder. Começa assim e termina assim. A partir do momento que tu já deixa de fazer aquilo que tu te propôs lá no início, tu realmente já tá desmerecendo o teu próprio trabalho, né? Isso Então- é muito legal, né? Também disso tudo que a Fernanda faz aqui também, né? De unir empresários, da gente conversar sobre. Aí tu vai ver outro empresário de sucesso, com o que ele trabalha? Qualidade. Vai ver outro de outro ramo, outro empresário que tu admira aqui da cidade, aí tu conhece ele através A história, né? da história e como ele trabalha, o que tem por trás da empresa, e tem ali um CPF, como tu disse, que se preocupa muito com o cliente dele, né? Então tu pensa, pô, realmente acho que eu tô no caminho certo. Nossa, e cada encontro que a gente faz aqui, eu falo do livro porque realmente é uma ideia, tá? Ouvir a história das pessoas é emocionante. Eu fico imaginando, quando vocês começaram a falar dali da pandemia e surfavam, e se conheceram. Nossa, que legal, surgiu uma ideia que deu muito certo. Hoje nasceu a Spine, né? Pensou, tu estava lá no direito, daqui a pouco a tua vida mudou e hoje tu tá ali com êxito no teu trabalho. Então, olha que legal a gente poder reunir essas histórias, conectar essas energias aí e poder fazer ainda melhor do que a gente já faz. Então, a proposta desse encontro realmente conectar energias, né? Conectar pessoas do bem para a gente continuar aí sendo os melhores do ano, não é, Fernanda? Bom, pessoal, foi um imenso prazer. Eu saí daqui honrada, saí daqui muito agradecida por ter conhecido vocês, por ter ouvido as histórias de vocês. Essa confiança da gente poder falar abertamente, né? Dos perrengues que a gente passa aí, não são poucos. Como o Rafa falou muito bem, acho que a gente passa mais dias turbulentos do que dias suaves. E a vida é isso aí, né? A gente poder cair, levantar, tropeçar e tá tudo certo, né? O legal da vida é a gente poder saber que consegue mais e melhor. Gente, foi um prazer enorme, muito obrigada, que a gente possa aí se encontrar em novas oportunidades. Com certeza. Obrigada, audiência, Litoral na Rede, muito obrigada e até a próxima. Você que está conosco até agora, envia para os seus amigos, curta Litoral na Rede, curta a Agência Comunica, segue lá no Instagram, segue as nossas redes sociais. Gente, que bate-papo incrível que vocês tiveram com a nossa psico. Nada como uma psicóloga para humanizar essas relações, para trazer então leveza para esse nosso podcast. Sensacional tê-los aqui, porque vocês, além de profissionais referência, além de empresários de destaque, vocês são pessoas espetaculares. A gente convive, né, ainda que de uma forma mais distante por conta dessa nossa correria, mas vocês são pessoas, aquelas que dá vontade de ter perto sempre, assim, né, de ter ali junto, porque são pessoas que realmente nos inspiram e nos motivam a buscar a melhoria contínua, assim, nos inspiram a continuar sempre estudando, nos inspiram a ser um modelo de profissional. Para você que está em casa, viu? Nem tudo é realmente perfeito. A gente tem desafios, a gente tem realmente dias e dias, mas em todos os dias a gente tem vontade de ser melhor, de se reinventar e de buscar sempre
ser a melhor versão de nós mesmos. O Rafa usa muito, ele me impacta pelas redes sociais, tá? Todos vocês nos impactam aqui, me impactam pelas redes. Mas o Rafa usa muito uma frase que é 1% melhor do que ontem. Né? Então, isso é sensacional, assim. Então, todos os dias eu vou ser 1% melhor do que ontem. E é muito interessante. Se está fazendo sentido para você, nos acompanhe. Muito obrigada pela sua audiência. Nós vamos agora escutar as considerações finais. Deixa aí o Instagram do Isaac, deixa o Instagram da empresa para que a gente possa seguir, possa acompanhar e possa realmente fazer essa grande rede de networking, que é o objetivo do Melhores do Ano. Obrigado, Fê, pelo convite. A gente já tem trabalhado aí algum tempo juntos, né? Não só no Melhores do Ano, mas em outros momentos também. Obrigado também por conhecer os meninos. E as minhas considerações finais são para dizer para vocês que eu estou aqui para ajudá-los a ter uma alimentação maravilhosa para o seu evento, uma experiência gastronômica única, pensada e personalizada, conforme a necessidade, né, de cada cliente. Então tem o Instagram @chef.isaac, que é onde eu posto todas as experiências gastronômicas. Lá tem todos os tipos de serviços do meu portfólio. E agora tem o Instagram nutri.isaac, que é onde eu conto, né, o dia a dia de um chefe estudante de nutrição. Lá vou postar também as receitas, vou postar também idas ao mercado, mostrando para vocês alguns itens. Então vão acompanhando por lá, que em breve aí teremos bastante novidades. João Victor? Deixo convite a todos que quiserem prestigiar, saber o que é a fisioterapia especializada, né? Tratar suas dores, fazer a parte preventiva, entender a diferença, né, com o que a gente falou aqui no finalzinho aqui, né? Enfim, fica o convite. Serão todos muito bem recebidos por nós. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui. Prazer conhecer Isaac, Fernanda, o Rafa. Obrigado por essa manhã de segunda pra gente já começar essa noite, né? Segunda-feira. A gente já começar a semaninha com tudo. Muito obrigado a todos. E é isso. As redes sociais do João, da Spine. Ah, tá. A Spine é Spine Saúde, Spine_Saúde, e a minha lá eu falo muito para profissionais da saúde, mas também se quiser acompanhar, saber um pouquinho mais sobre coluna vertebral, fica à vontade, tá em casa, é @drjoaosantos.ft. Rafael Ramiro, antes das considerações finais, tu não vai sair daqui sem meu novo horário. Obrigada. A gente falei que a parte mais difícil da nossa semana era essa. Ajustar a agenda, né? Mas vai dar, gente. Porque assim, saúde e qualidade de vida, né, Rafa? Tô buscando, tô no caminho. É isso, com certeza. Foi um prazer estar aqui participando desse bate-papo, muito bacana mesmo, enriquecedor. Deixo aqui o meu Instagram, Rafael Fig Ramiro, né? @Rafael Fig Ramiro é o meu Instagram. E tem também o Instagram da clínica, né? @Spine Saúde, né? Onde a gente vira e mexe, posta ali um pouco da nossa rotina, né? A gente está gerando alguns conteúdos novos, bem bacanas, assim, sobre técnicas que a gente utiliza, né? Diferenciando uma técnica da outra, né? Alguma coisa até sobre mitos e verdades que a gente acabou fazendo aqui, achei bem, sabe? Estamos produzindo conteúdo, é isso. Tá, então é isso, só tenho a agradecer aí a todos. Eu que agradeço muito, muito obrigada. Obrigada por confiarem no nosso projeto, por acreditarem no Melhores do Ano. Para você que está em casa, espero que tenha aproveitado e curtido muito como eu curti por aqui. Então, fiquem com Deus, até o próximo programa. Sigam as redes sociais do Melhores do Ano, sigam o Litoral na Rede e acompanhem que vem muita coisa boa ainda em 2025. E spoiler, hein? Já temos o show de final de ano do Melhores do Ano. Vou lançando os spoilers aí nas redes sociais, mas vai ser muito, muito bacana. Até o próximo episódio. Ficamos então por aqui. Hoje encerramos o podcast Melhores Empresários. Até o próximo.
na Rede, sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast Melhores Empresários.